Fazer uma explicação básica das funções. Meu microfone provavelmente vai estar uma merda, porque eu estou usando a captura do padrão no notebook, mas enfim. Tá. Aqui a gente tem a ULA, que é o principal. A entidade ela só tem três entradas: A, B e seleção, cada uma com 3 bits. Carry out e borrow out, que a gente não usa muito, mas que é importante colocar, que alguns componentes vão exigir. E o Z final, que é a saída da ULA, né? Dentro da arquitetura, eu só vou fazer um port de todos os componentes que eu defini aqui. Todas as 8 funções, mais esses meu header e meu subtrator. Eles são um subtrator e somador de um bit só, né? Somar um bit com outro bit, subtrair um bit de outro bit. Facilita para criar essas funções aritméticas completas, né? Tipo for bit header, for bit sub, o multiplicador também. Enfim, as funções lógicas estão aí, faço componente de todas, faço o port de todas. E também do MUX, que ele vai ser essencial para fazer a escolha das operações, né? Porque são várias operações, a gente tem que definir qual delas a gente vai usar. E eu criei também o sinal para cada saída dessas operações. E aí, quando eu dou o begin, né, para começar de fato para começar tudo, eu faço o port, eu faço a chamada de todas essas funções que eu defini, todas as 8. E coloco aqui na saída justamente esses sinais que eu defini. No fim, eu faço a chamada do MUX, porque ele vai funcionar pegando cada uma dessas saídas, colocando como entrada do MUX, e tendo como chave de seleção a seleção o cell aqui da entrada mesmo da ULA. Ela vai direto para a seleção do MUX. E o Z final é a saída do MUX, ou seja, é o resultado que eu escolhi dentre esses daqui, de acordo com a chave de seleção. Sobre as funções em si, as lógicas elas são bem diretas ao ponto. Tipo, acho que não tem muito o que dizer sobre elas. Sobre as aritméticas, como eu disse, eu defini o meu header e meu subtrator, que são só as operações de um bit mesmo. E usei elas para fazer os componentes de 4 bits, né? Em que eu pego de um bit, faço as chamadas algumas vezes e crio o cout e também o resultado da soma. Mesma coisa, subtrator aqui. É o equivalente. É equivalente. Tá. O multiplicador também vai usar o meu header. Eu cheguei a mandar para vocês a foto do quadro que mostrava a lógica da multiplicação em binário. Basicamente, eu vou só somar vários ends. Tipo, eu vou fazer end de vários. Desse bit com esse bit, desse bit com esse bit. E no fim, eu vou fazer a soma desses ends. No fim, eu vou ter uma multiplicação que a princípio teria mais do que só 4 bits. Só que por limitações a gente pega só os 4 primeiros bits. Isso é permitido mesmo, tá? É pra gente fazer assim, dessa forma. Aqui a gente tem o MUX, que eu comentei que eu fiz também. Vai ter 8 entradas, a chave de seleção e uma saída. Eu crio esse sinal que é o ztemp, Z temporário, né? E aí eu faço um case, que a depender do valor da seleção, a saída vai ser uma das entradas, né? Porque é assim que funciona o multiplicador. Se a seleção for 0000, a saída vai ser a 0. Se for isso aqui, a saída é a 1. Se for isso aqui, a 2, e assim por diante. E no fim eu jogo o valor desse sinal ztemp no valor da saída de fato, né? Eu não posso ficar alterando, tipo, colocando vários Zs aqui, né? Por isso que eu crio esse sinal ztemp. Que aí eu posso colocar vários deles para vários casos diferentes
Depois eu só jogo isso na saída de verdade, nessa última linha aqui. O clock é para criar o clock mais, aquele clock mais longo, né? Ele pede 2 segundos para cada estado da nossa máquina de estado. Então eu fiz um process para cada vez que o clock muda, né, na clock normal da máquina muda, vai ter um contador que vai somar 1. Quando esse contador que começa em 0, né, chega nesse número muito alto, o nosso clock novo vai ativar. É dessa forma que ele funciona. Aí, por fim, tem a máquina de estados aqui. Aqui, ó. Ela vai ter entradas A, reset, clock, os botões e a saída. No architecture dela, eu vou fazer o port da ULA em si, porque obviamente essa máquina de estados é para usar o funcionamento da ULA, e também o clock. E aí eu vou criar esses sinais para salvarem valores temporários no process que eu vou fazer. Aí que vem um detalhe, durante o process, né, no meio do process, a gente não pode fazer chamada de função ou chamada de componente, né? Então eu tenho que fazer aqui antes de começar o process. Eu faço o port da ULA e do clock. E dentro do process, basicamente, eu já deixo definido que as coisas só vão acontecer quando eu tiver o novo clock na subida, né? Ou seja, quando o clock muda de valor, que é esse event, e quando o valor novo dele é 1. Se isso acontecer, ele verifica primeiro se o reset é 1. Se ele for 1, então ele vai recomeçar lá no estado 0. Se não for, então ele vai verificar qual é o estado inicial, né? E aí vai ser aquilo, né? Para cada estado eu tenho uma operação. Se está no estado 0, aí eu tenho que definir o valor de A. Como que eu defino o valor de A? Eu coloco lá nos pinos da placa o valor e ele só vai para o próximo estado se eu apertar o botão. E aí o programa vai registrar BT1 como sendo 1. E aí o próximo estado, o estado que era 0, 000, agora vai para 0001. Isso aqui, né, o E1 igual a vai para E1, é justamente para significar, né, que o valor que eu coloquei na entrada da placa, esse valor aqui A, ele vai para E1, que é o sinal que eu defini para ser o primeiro valor, né, dos dois que a gente vai usar. E aí o segundo número é a mesma lógica. Depois eu vou colocar o segundo valor, né, eu vou usar nas operações. E para registrar eu aperto o outro botão, né? Aí o BT2 vai para 1, e aí vai para o próximo estado e o valor que eu coloquei vai para o sinal, né? E aí, mesma lógica a parte da operação, exatamente a mesma lógica. E depois disso, vai finalmente para a parte de exibição, né? Que aí eu vou começar a exibir os valores de entrada, né? Os valores que a gente vai usar nas operações, o valor, digamos assim, da seleção, né? Qual seleção a gente vai estar sendo utilizada agora. E ele vai ficar ciclando. Por exemplo, o primeiro de tudo a gente vai mostrar o primeiro valor, né? O E1, nos 4 LEDs mais da direita, quanto que nos 4 LEDs mais à esquerda vai estar exibindo isso aqui, que é o sinal para indicar que o que está sendo exibido aqui na direita é o primeiro número que a gente vai usar. É isso que esse binário aqui significa. Depois ele vai mostrar o segundo número. Esse binário aqui é para representar que é o segundo número que está sendo mostrado nos LEDs mais à direita. Depois a gente vai mostrar a operação. Esse binário serve para indicar que os 4 LEDs mais à direita estão representando a operação que vai ser utilizada. E depois a gente vai mostrar o resultado, né? Aí esse 1111 é para representar que os 4 LEDs mais à direita vão estar mostrando o resultado da operação que a gente escolheu com os números que a gente escolheu.
E depois disso, né, ele vai ficar ciclando nesses resultados. Tipo, mostrou a operação, a saída para o NOT, né? O próximo estado vai ser 0011. Ou seja, ele vai voltar pro A para exibir o A de novo, depois ele vai exibir o B, depois ele vai exibir a seleção, e aí ele vai exibir o resultado da segunda operação. Depois de exibir o resultado da segunda operação, de novo vai exibir A, de novo vai exibir B, de novo a seleção. Aí ele vai para a terceira operação, sabe? E vai ciclando assim até a gente apertar o reset e definir outros valores. Sobre as caixas de teste, não sei se a gente precisa comentar elas com muito detalhe, mas qualquer coisa eu posso falar delas depois.